Como averbar a construção? Uma irregularidade bem comum é a falta de averbação da construção. Tu vai olhar a situação de fato no local do imóvel e o título de propriedade e existe alguma divergência. Ou no título de propriedade vai constar apenas um terreno, ou muitas vezes até consta a construção averbada, mas já existe um aumento feito no local, uma garagem, um quiosque, enfim, e isso não foi regularizado na matrícula do imóvel. Mas como que eu procedo? Quais são os documentos necessários? Qual é o passo a passo para mim fazer essa averbação, essa regularização imobiliária? Bom, o primeiro passo é o levantamento da certidão ou carta de habite-se. Esse documento ele é emitido pela prefeitura da cidade de localização do imóvel e nele vai constar que foi concluída a obra, que esse imóvel tomou o número X da rua X, com tantos metros quadrados, o número de pavimentos, enfim. Segundo ponto, eu preciso levantar a certidão negativa de débitos do INSS. Essa certidão é emitida pela Receita Federal e ainda em alguns casos é preciso ser feito o recolhimento do ISSQN. O ISSQN ele vai ser devido à Prefeitura Municipal e ele incide sobre a parcela da prestação de serviços, mas é de acordo com a Lei Complementar 116. Então, é em alguns casos que é aplicada a necessidade desse recolhimento. Juntando essas certidões, vai ser necessário ser elaborado um requerimento particular bem simples. Ele pode ser feito pela própria parte ou ainda por um profissional habilitado. Nesse requerimento vai ser declarado que foi concluída a construção, também vai constar a área, o número da rua que esse imóvel tomou. Esse requerimento ele deve ser assinado pelo proprietário do imóvel e vai ser feito o reconhecimento de firma por autenticidade, levando esse requerimento acompanhado das certidões ao registro de imóveis. Vai ser feita a averbação dessa construção, ou ainda de um aumento residencial. Parece bem simples, mas o que acontece? Em muitos casos, quando o procedimento ele não é feito da forma adequada desde o início, as partes podem ter alguns problemas para conseguir a emissão dessas certidões e a averbação da conclusão da obra. Iniciando lá na emissão da carta de habite-se. Bom, as partes para iniciar a obra, elas precisam ter um projeto arquitetônico. Em muitos casos foi construído sobre o terreno sem sequer contratar um responsável técnico habilitado para fazer o levantamento dessa obra e tampouco foi buscada a aprovação desse projeto junto à prefeitura. Então, o que pode acontecer? No momento que vai regularizar, se a parte ainda não tem um projeto, ela vai precisar que um profissional faça esse projeto. E quando ela for buscar aprovação, pode ser que esse imóvel tenha sido construído com alguma irregularidade. Vou dar alguns exemplos. Pode ser que haja necessidade de demolição de parte dessa obra. Pode ser que exista alguma janela em uma linha divisória com um terreno vizinho que precisa ser retirada. Enfim, pode ser que a parte precise primeiro adequar a construção no local, para que aí assim ela consiga a aprovação junto à municipalidade. E aí a prefeitura vai disponibilizar um profissional que vai até o local fazer a vistoria para ver se realmente foram cumpridos esses requisitos e aí ela vai emitir a certidão de habite-se. Segundo ponto, a emissão da certidão negativa de débitos do INSS. Ela não é uma certidão que eu simplesmente vou até o site da Receita Federal, vou fazer um preenchimento e uma emissão dela na hora. Para que haja a emissão dessa certidão, dessa CND, que a gente chama da obra, as partes precisam fazer o preenchimento da DISO, que é a Declaração de Informação sobre a Obra. Nessa DISO vai ser preenchido todos os dados referentes àquela obra em específico. Qual foi o tipo de material utilizado, quantos pavimentos ela possui, qual o número de banheiros naquela construção, qual é a área total. E aí, em cima destas informações, a Receita Federal consegue fazer o cálculo e a emissão de uma guia com um tributo, com o INSS a ser recolhido sobre aquela obra. Então, após a emissão dessa DIS, o pagamento dessa guia,
as partes precisam agendar o comparecimento na Receita Federal, para que seja analisado e sim emitida a CND. Em alguns casos, as partes podem fazer esse procedimento de forma remota, pela internet, mas para isso elas precisam ter um certificado digital, senão vai ser necessário sim esse agendamento, esse comparecimento presencial na Receita Federal. Mas sempre deve ser recolhido o INSS da obra? Não, existem algumas exceções. Quando o imóvel ele tem menos do que 70 metros quadrados e ele é utilizado para uso próprio, pode não ter o recolhimento desse imposto, ele não vai ser devido. Outra situação é em casos de decadência do imposto. Se a obra foi concluída há mais de 5 anos, as partes podem solicitar essa decadência, mas para isso elas precisam comprovar que de fato essa obra foi concluída há mais de 5 anos. Elas precisam ter um documento comprobatório, esse documento ele vai ser analisado pela Receita Federal. Mas por que eu devo fazer a averbação? Por que eu não deixo o meu imóvel como ele está, a situação de fato, apenas um terreno, ou sem a averbação deste aumento? Bom, um dos problemas que as partes vão enfrentar é se elas desejarem vender esse imóvel através de financiamento. Tanto o banco quanto a entidade financeira, elas só vão aprovar essa liberação de financiamento se o imóvel estiver todo regularizado, se constarem no título de propriedade todas as averbações de construção. Pode acontecer ainda da parte tentar vender esse imóvel mesmo sem financiamento e encontrar sim alguns empecilhos. Tanto o registro de imóveis quanto as prefeituras podem exigir em algumas localidades essa regularização. Quando vai ser feita a emissão da guia de TBI, que é o imposto relativo à venda de imóveis, se nesta guia constarem construções que não estão intituladas no título de propriedade, pode ser que seja exigida essa regularização, e isso também pode acontecer em outras transmissões, como nas doações, inventários, e também vai ser comparado a guia de TCD com o título de propriedade, e tanto os registros quanto os órgãos fiscais podem sim exigir essa regularização. Então, espero ter esclarecido algumas dúvidas mais comuns da averbação. Se tiverem mais dúvidas, podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.